Cidades espontâneas e cidades planejadas. Vamos lá. Temos aqui a correção dos exercícios da página 231. Estou deixando aí para que vocês possam verificar, tá? Dúvidas, por favor, me perguntem. Fiz a correção, mas professor, gostaria de entender. Me pergunta. No vídeo não dá para fazer literalmente tudo isso, porque senão ele fica grande demais, tá? Vamos lá, cidades espontâneas e cidades planejadas. Primeira coisa, tudo isso se dá através da exploração do território brasileiro. Não existe outro motivo para isso, pessoal. Se alguém acredita o contrário, sinto muito, tá? Então, vamos lá. Começa por onde? Litoral. Ótimo. Os portugueses chegando aqui, os europeus chegando aqui, os espanhóis na parte da América Espanhola, os franceses na parte francesa da América, né? E por aí vai. Holandeses em outras regiões, inclusive no Brasil, mas também tiveram que vir pelo litoral. Então, os ingleses, dá na mesma, tá? O pessoal chegou pelo litoral e foi ocupando justamente essa faixa. No nosso caso, olha lá, feita por portugueses, tá? Então eles criaram os primeiros povoados e vilas. Com o tempo, muitas dessas aglomerações tornaram-se cidades importantes, outras não. Depende muito da estrutura do lugar e onde o pessoal preferia ficar por um motivo ou outro, tá? Algumas delas viraram capitais estaduais, sim. Aí o Rio de Janeiro e tantas outras regiões aí para provar, próxima do litoral, onde a galera se encostou, tá? No século XX, o interior do país é ocupado de forma mais séria, de forma mais contundente, se vocês preferirem. Por que eu digo isso? Porque foi a partir dali que o pessoal começou a explorar, de fato, outras regiões do país. Buscar recursos, investir em outros sistemas de exploração. Então, faz sentido? Faz, tá? Só que o interior do país, por mais que o pessoal fosse para lá, pelas riquezas que tinha, tentando encontrar, que era mais difícil, porque era mais denso, tinha tribos indígenas e tudo mais. Olha lá uma informaçãozinha importante. O interior do país é ocupado de... ainda é menos povoado que a faixa litorânea. Por quê? Porque toda a estrutura, tudo que chegava, ficava próximo de onde? Da faixa litorânea, meus queridos alunos. Então, não adianta reclamar, mas é um fato, tá? Muitas cidades surgiram nos cruzamentos de estradas e caminhos que cortavam o interior ou as margens dos rios, porque o pessoal passava muito nessas regiões. Então, quando tinha interesse e alguém se estabelecia, aquilo ali conseguia ir para frente, aquela determinada localidade. Aí a crescente urbanização do continente, ela foi se dando através justamente dessa exploração, vamos dizer assim. Então, olha lá. Outras cidades se desenvolveram ao longo das estradas de ferro. Por quê? Porque o pessoal precisava levar os recursos que eles plantavam para o porto. O café é um exemplo. E aí as estradas de ferro foram criadas justamente para isso. Portanto, era muito comum cidades se desenvolverem em volta de estrada de ferro também. Porque era um lugar onde todo mundo passava, um dia descia, o pessoal ganhava dinheiro com isso, tá? A maior parte das cidades brasileiras nasceram sem planejamento, fato. Geralmente um assentamentozinho em um lugar dava certo, o pessoal ia ampliando aquilo ali, pronto, virou cidade, município, né? Enfim. Outra característica, para a gente deixar bem claro. São ampliações de um núcleo formado em razão de alguma atividade econômica. Sim, o pessoal criava esses núcleos e às vezes um lugar ou outro ia para frente. Acabei de falar isso para vocês. Tem ainda cidades que foram planejadas. Agora, no nosso país, a quantidade de cidade que é planejada dá para contar nos dedos, assim. São poucas. Porque envolve muito dinheiro, pessoal. Criar uma cidade do zero, você resolve muitos problemas, mas em compensação é um baita do esforço fazer isso. Haja visto Brasília. Né? O dinheiro que foi gasto naquilo ali, a maior dívida que uma das maiores dívidas, né, que o Brasil já teve, alguns dizem até que é a maior,
foi justamente do período militar e construção da capital. E de algumas outras obras. Foi muito dinheiro gasto. E corrupção. Corrupção à torta e direita. Por mais que o pessoal diga que no período militar não houve isso, houve. Documentos provam isso para tudo quanto é lado. Corrupção doidado. Né? Inclusive, Brasília foi criada no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Os jornais da época, as manchetes da época, só mostram isso. Denúncia de corrupção, denúncia de corrupção, denúncia de corrupção. Então, assim, o pessoal tem a memória fraca, esquece, mas tá lá, tá presente, né? Brasília, Distrito Federal, é mais conhecido do país aí, né? Que seria uma área que foi totalmente construída, vamos dizer assim. Só que Brasília em volta, pessoal, muita gente não fala isso, tem grandes problemas. A parte projetada, ótimo. O que cresceu em volta, os trabalhadores que ficaram, as famílias dos trabalhadores que ficaram ali em volta, o pessoal foi criando suas próprias famílias também, e por aí foi. Gente, aquilo ali é uma verdadeira bagunça, a parte que não é planejada, asfalto, problemas de trânsito. Então, enquanto no Brasília boa parte das coisas funcionam, mas funciona do ponto de vista do município, tá? Pra ninguém ficar tirando sarro da minha cara depois de sala de aula, porque eu sei que tem uns engraçadinhos aí que gostam de fazer isso. Eu tô falando do ponto de vista funcional da estrutura da cidade, vamos dizer assim, do Distrito Federal, né? Agora, o em volta, esquece. Assassinatos, enfim, falta de moradia, aquela loucura toda. Só foi levado adiante quando Juscelino Kubitschek resolveu criar, né? Ou levar adiante o projeto aí, né? Vou fazer uma pequena correçãozinha aqui. Então Brasília foi erguida em uma área de 6 mil quilômetros dentro de Goiás, que passou a pertencer apenas ao Distrito Federal, vamos dizer assim, né? Isso cria uma nova unidade federativa, Distrito Federal. A nova capital foi erguida em 3 anos e inaugurada em 21 de abril de 1960. Agora, como eu disse, fazer tudo do zero, limpar a floresta, limpar a área ali e construir bilhões e bilhões. Tá? Bom, atividade 2. Tinha que colocar quem era planejada aí, ó, né, olhando o mapa aí. Qual cidade é planejada e qual é a espontânea? Bom, a planejada é Palmas, tá? E a espontânea, Ouro Preto. Então dá pra ver no mapa aí qual tem o formato tudo bonitinho e qual é a que tem rua sem saída e coisa do tipo. Então é só vocês olharem ali que dá pra entender, tá? O outro exercício. Olha lá. Entre as consequências negativas, né? Perdão, a B. A forma de implantação das ruas retilíneas em palmas, né? Ou seja, tudo seguindo uns ângulozinhos assim, e irregulares e muitas delas sem saída em Ouro Preto também. Então tá aí o exemplo, né? Entre as consequências negativas pode-se destacar traçado irregular das ruas, no caso aí para consequências negativas, né, para Ouro Preto, pela forma de ocupação desigual da cidade, as dificuldades de alto custo para a construção das redes de água e de esgoto, né? Que vira uma verdadeira bagunça na hora de fazer isso. A tarefa está aí e vamos prosseguir, tá, pessoal? Dúvidas vocês me perguntem, não esqueçam. Antes que algum engraçadinho, né, tem sempre 2 ou 3 aí que gostam de tirar com a minha cara, só para avisar, né? Brincadeira, no bom sentido, claro. E quando eu digo da parte da organização, em vista do que eu sei que muitos aí gostam de tirar sarro desse tipo de coisa, eu tô avisando. Tô falando da parte de organização do município em relação à funcionalidade. Eu não estou falando nada sobre a parte onde os políticos moram e coisa do tipo, tá? Então, só para avisar aí. Gente, até mais. Fui.